Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os contratos de opção e como esse conceito de opcionalidade pode ser aplicado aqui para o mercado imobiliário. O primeiro ponto aqui é entender o que é um contrato de opção. E esse contrato é interessante porque ele cria uma relação assimétrica entre as duas partes do contrato. Enquanto uma das partes recebe a opção por avançar naquele negócio, a outra parte recebe a obrigação por aquele contrato. Esse tipo de contrato aqui ele também é chamado de contrato futuro ou então um contrato de seguro, porque ele funciona mais ou menos da mesma forma como um seguro de um carro, por exemplo. Quando você vai lá e contrata um seguro para o seu carro, você recebe a opção de utilizar aquele seguro. Você paga um prêmio para a seguradora, para, por exemplo, o caso de uma perda total ou um furto do seu carro, e você tem a opção de acionar o seguro quando for necessário, você tem a opção de acionar o seguro quando você precisar, mas você não precisa usar o seguro. Enquanto a outra parte, a seguradora, tem a obrigação de responder sempre que você chamar. O seguro tem essa característica, você paga um preço para a utilização e você tem a opção de utilizar ou não. Enquanto a seguradora, que é a contraparte do seu contrato, ela é obrigada a responder sempre que você solicitar a utilização daquele contrato. Então, o contrato de opção funciona dessa forma. Enquanto uma das partes tem a opção pelo negócio, a outra parte tem a obrigação de manter o negócio. E por ter a obrigação de manter o negócio, essa contraparte exige o pagamento de um prêmio por aquele contrato. E esse valor, que é o prêmio, ele tem que compensar para você também que tem a opção pelo negócio. Então, por exemplo, lá no contrato de seguro veicular, que é mais ou menos um contrato de opção, nós que temos um carro, pagamos um percentual do valor do bem para ter o seguro do bem. Esse exemplo do seguro do carro serve mais ou menos para a gente entender o que é um contrato de opção. Esses contratos de opção, eles são muito comuns no mercado financeiro. É muito comum a gente lidar com contratos de opções para ações de empresa, por exemplo. E lá no mercado financeiro, os contratos de opção funcionam de duas principais maneiras. Existem as opções de compra e as opções de venda. Vamos tentar entender esse conceito de opções aqui dentro do mercado financeiro. Então suponha que as ações de uma empresa X estejam sendo negociadas hoje pelo valor de R$10. Cada ação da empresa X custa R$10. E você, como investidor, tem a sensação, tem a percepção, tem os seus estudos de análise dizem que essa ação dessa empresa que está sendo negociada hoje por R$10 vale muito mais do que R$10. Essa ação que está sendo negociada hoje por R$10, na verdade, vale R$17. E você entende que no futuro próximo essas ações vão chegar a R$17. Mas você pode, por exemplo, então comprar essas ações que estão sendo negociadas hoje por 10, porque você entende que no futuro próximo elas vão chegar a 17. Essa é uma das suas alternativas. Você vai lá e adquire uma ação hoje por 10, mas ela pode no futuro próximo chegar a R$17 de acordo com as suas análises. Mas se você já trabalhou o mínimo dentro do mercado financeiro, se você já negociou uma ação aqui dentro do mercado financeiro, se você já comprou ou vendeu a ação, você sabe que nem sempre as nossas impressões de quanto vale uma ação são reais. Muitas vezes a gente compra uma coisa por 10 achando que vai para 17, mas na verdade o que acontece é que esse preço vai para R$8. Ao invés de subir, o preço cai. É aqui então que entram os contratos de opção e opções sobre ações. Nesse caso específico, onde você acha que o preço da ação vai aumentar no futuro próximo, você acha que essa ação está barata, você utiliza um contrato de opção de compra. O contrato de opção de compra, ele te dá direito a, no futuro próximo, comprar essa ação pelo preço do contrato. Então, por exemplo, a ação hoje está R$10 e no futuro próximo você acha que ela vai para 17. A opção de compra te fala que daqui 30 dias você vai poder comprar essa ação pelos R$10 de hoje. E para você ter direito a um contrato de opção de compra, você tem que pagar por esse contrato, você tem que pagar um prêmio por esse contrato. Da mesma maneira, o cenário invertido também existe. Se a ação está sendo negociada hoje por R$10 e você acha que no futuro próximo essa ação vai cair para R$8, você compra um contrato de opção de venda, em que no futuro próximo te dá direito a vender essa ação por R$10. É importante a gente entender quais são os limites de ganho e perdas de um contrato de opções. Vamos olhar para o primeiro cenário em que a gente achou que a ação ia subir o preço. Ela estava R$10 e dentro de um futuro próximo ela ia para R$17 e a gente comprou um contrato de opção de compra
por, digamos, R$2. O prêmio desse contrato era R$2. Então, qual que é o máximo que a gente pode perder num contrato de opção? O máximo é o valor do prêmio, porque pode ser que essa ação não corresponda ao preço que a gente achou que ia chegar. A gente achou inicialmente que essa ação ia chegar num preço superior aos R$10 e por causa disso a gente teria lucro, né? Para a gente ter lucro, a ação precisa de subir num preço pelo menos acima ao preço original mais o preço do prêmio. A gente achou que ia subir acima desse valor e com isso a gente teria lucro. Vamos supor que a ação não subiu acima desse valor e que na verdade a ação caiu. Uma das possibilidades é a ação cair. Ela estava 10 e ao invés dela subir para 17, ela foi para R$8. Nesse caso, o nosso contrato de opção ele deixa de valer, porque não faz sentido a gente exercer a nossa opção sendo que o preço está abaixo do original. Então qual é a perda nesse caso? Nesse caso aqui, a perda é apenas o valor do contrato, apenas o prêmio que nós pagamos pelo contrato. Então a única coisa que a gente perde aqui nesse caso são os R$2. Da mesma maneira, nós limitamos o nosso ganho. A gente achou que a ação iria para R$17, então a gente negociou previamente um contrato para essa ação a R$17 e pode existir uma hipótese dessa ação não chegar a R$17 nesse futuro próximo, na data de validade do contrato. Pode ser que essa ação chegue a R$23. Então a gente limitou os nossos ganhos também. Então isso aqui é um processo de gerenciamento de riscos. Eu limito muito as minhas perdas, mas eu limito também os meus ganhos. Um outro lugar em que é muito comum o contrato de opção é dentro do mercado agropecuário, por exemplo, entre os produtores de soja. A soja, a saca da soja é negociada hoje por um preço, mas a sua colheita será ao final do mês de abril do ano que vem e você tem incertezas de quanto será o preço da saca da soja ao final de abril do ano que vem. Então, existem empresas que prestam serviço de contrato de opção. Então você pode, nesse contrato de opção, fixar o preço em que você venderá a soja lá no futuro. Dessa maneira, você assina um contrato de opção. O que é o contrato de opção? Você tem a opção de exercer aquele contrato, de vender por aquele preço, ou então você pode desistir daquele contrato. Você dessa maneira limita suas perdas, também limita seus ganhos, mas você pode desistir desse contrato lá na frente. Enquanto a outra parte que está assinando com você o contrato de compra da sua soja, ela é obrigada a comparecer no vencimento desse contrato. Então, você tem a opção do negócio, enquanto a outra parte, a sua contraparte, tem a obrigação pelo negócio. Esse aqui é um modelo muito interessante quando a gente quer limitar as nossas perdas e controlar os nossos riscos dentro do negócio. E então, a gente chega aqui dentro do nosso mercado imobiliário, que é um local em que existem muitas incertezas, mas esse tipo de contrato de opção, ele não é utilizado com tanta frequência quanto deveria. E eu consigo identificar aqui pelo menos 2 momentos em que seria muito útil utilizar um contrato de opção para o mercado imobiliário. O primeiro momento é quando nós estamos prospectando uma área para receber um empreendimento. Nesse momento de prospecção, a gente já tem alguma ideia do que será o negócio ali em cima, mas existem muitas incertezas ainda. A gente ainda não consultou viabilidades técnicas, a gente ainda não captou investimentos, pode ser que a gente ainda tenha incerteza sobre a viabilidade legal daquele empreendimento. Quer dizer, a gente está ainda num ambiente de incertezas. E pode ser que nesse ambiente de incertezas, assinar um contrato de compra e venda ou assinar um contrato de permuta pode ser muito arriscado ainda. Assumir um compromisso de longo prazo, nesse primeiro momento, pode ser muito arriscado ainda. Então essa aqui é uma excelente oportunidade para utilizar os contratos de opção. É um contrato de opção por aquele negócio, em que você que está empreendendo recebe a opção de prosseguir com o negócio ou não, enquanto a contraparte, o terrenista, recebe a obrigação de se manter no negócio enquanto aquele contrato for vigente. E por assinar esse contrato de opção, obviamente você precisa de remunerar o terrenista, que é a contraparte, com um prêmio. O contrato de opção ele tem um custo para ser mantido. Porque caso contrário, se não houver o prêmio, se não houver esse custo, não faz sentido o terrenista perder o seu tempo com um contrato de opção. Porque você ganha a opção, a outra parte ganha a obrigação a troco de nada, a custo de nada, por causa disso que o contrato de opção tem um custo. E o segundo momento em que seria muito útil utilizar um contrato de opção dentro do mercado imobiliário é para a expansão de novas fases. Porque você prospectou uma área, fez um trabalho de marketing, criou um empreendimento ali. Isso agrega valor na região e pode ser que seja interessante lançar uma segunda fase
em anexo uma segunda fase vizinha ao seu empreendimento, aproveitar todo aquele boom comercial que você criou. Só que você prometer uma segunda fase lá quando você assinou a primeira fase pode ser uma coisa muito arriscada. Você ainda está no ambiente de incerteza, você ainda nem lançou o primeiro empreendimento, nem tem certeza se vai vender o primeiro empreendimento e já está se preocupando com a segunda fase. Isso aqui pode ser muito arriscado. Então aqui pode ser interessante assinar um contrato de opção, em que você ganha a opção de permanecer no negócio e criar a segunda fase, e a contrapartida, o terrenista recebe a obrigação de fazer negócios apenas com você. Ele não pode buscar uma outra empresa para fazer negócio ali vizinho à sua área, porque você tem a opção sobre aquela área. O contrato de opção ele cria essa característica que é muito interessante, em que uma das partes recebe a opção, enquanto a outra das partes recebe a obrigação. Isso limita as perdas a somente o prêmio do contrato, mas também limita os ganhos, porque o preço ali está definido já. Por exemplo, no caso do mercado imobiliário, o percentual de permuta da área já está definido dentro daquele contrato. Você não vai conseguir explorar mais do que aquilo, já está definido. Você limita as perdas e também limita os ganhos. Bem, eu espero que esse conceito sobre contrato de opção tenha ficado claro para você, que isso seja útil nos seus negócios e nos encontramos numa próxima oportunidade.